tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Câmbio. Minha gente, hoje, 9 de agosto do ano de 2022, estamos em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em finanças e agora a disciplina é Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar, ok? Nós vamos juntos agora das 15 horas até as 16 horas. Beleza, minha gente? Estou diretamente aqui do Estúdio 7 e vamos trabalhar. Pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor, diretor? Estamos tratando desde ontem de agronegócio no nível local, regional e nacional, ok? Na disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar. Deixa eu calibrar aqui minha canetinha mágica. Opa, apertando o botão errado aqui. E vamos adiante. Sou o professor Fernando Galvão, vamos juntos até às 16 horas, que é o horário do intervalo, né? Nosso objeto de estudo nesse nosso encontro de ontem e de hoje é reconhecer o agronegócio como uma atividade econômica. Vamos lá. Minha gente, eu estava falando de atividades do agronegócio e falei de atividade do agronegócio antes da porteira e fora da porteira e dentro da porteira. Sacam? Quando eu falo de fora da porteira, eu estou falando da necessidade de financiamento, da aquisição de máquinas, de equipamentos, compras de sementes, contratação de pessoal. Quando eu falo dentro da porteira, aí é de responsabilidade, meus caros futuros técnicos em finanças, de gestão daquele empreendimento agropecuário. Eu estou falando de gestão de estoque, né? Eu estou falando da produção em si, da plantação, do manejo, né? Aí é tudo dentro da porteira. Ainda são atividades econômicas ligadas ao agronegócio. Por exemplo, a extração de madeira, e essa extração de madeira, ela ocorre para a produção de papel e celulose, plantação de flores, plantação de fibras como o algodão e o sisal, geração de energia a partir do etanol e do biodiesel, a produção de borracha a partir da seringueira, produtos de couro, perfumes e bebidas. Aqui são exemplos de atividades produtivas que estão ligadas ao agronegócio. Povo de Floresta do Piauí, Francinópolis, Joca Marques, Parnaíba, Queimada Nova, câmbio. Então vamos adiante. Destaquei em amarelo aqui. Além disso, se articula significativamente o agronegócio com questões de ordem social, viu? Quando eu falo de questões de ordem social, está falando de garantia alimentar, qualidade de produtos alimentares, geração de empregos ao longo de toda a cadeia produtiva. São impactos do agronegócio do ponto de vista social. Olha aqui a Natalice, boa tarde, falando diretamente da Unidade Escolar José Mendes Vasconcelos, em Joaquim Pires, terra da Lagoa do Cajueiro. Ok, a profa mediadora Natalice, beleza, profa. A Lagoa do Cajueiro, ela tem só 40 quilômetros de extensão, viu, diretor? O negócio lá é grande, viu? Eu acho a Lagoa do Cajueiro banha tanto Joaquim Pires como, se eu não me engano, Joca Marques. Me confirmem aí pelo chat, galera. Então, são pontos importantes que a gente destaca aqui
no agronegócio. Também tem impacto sobre a saúde humana, a saúde animal. Sobre isso aqui, cabe a gente fazer um destaque sobre a China. Luzilândia, né? Isso, a Lagoa do Cajueiro, tanto banha Joaquim Pires como Luzilândia. Ok, beleza, povo de Joca Marques. Bacana, bacana. Um salve aí para a galera de Teresina, da República do Disseu, não é? O pessoal que estuda aí na escola Maria Revordosa. Muito bem, beleza. Então vamos adiante. Então, quando eu falo de saúde humana e animal, percebam, na China, ela é considerada uma bomba sanitária, porque a China, da China surgem muitos vírus, muitas epidemias que adoecem tanto animais quanto as pessoas. A gente tem como exemplos aí o Covid, a gente tem como exemplo a gripe aviária, já há alguns anos atrás, a peste suína. Então, é necessário que o agronegócio ele consiga alcançar patamares de profissionalismo a ponto de ter mais cuidado e de evitar possíveis problemas e riscos à saúde humana e animal, tá bom? Até porque isso está diretamente ligado ao bem-estar geral das pessoas em qualquer país do mundo. Vamos adiante. Agora, o agronegócio, ele tem suas dificuldades, os seus obstáculos. E a gente vai falar sobre alguns aqui. Por exemplo, o agronegócio, ele pode enfrentar aumentos nos custos de produção, motivados pelo crescimento da demanda por insumos. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu tenho uma granja, eu produzo frangos. Aí o preço da saca do milho dá uma empinada, fica caro. Caraca, aquilo ali é um insumo muito importante para a ração dos meus animais. Vai comprometer os meus custos e a minha rentabilidade. Olhem a saia justa. Entendem? Um outro efeito é o preço alto do petróleo. Deixa eu dar um exemplo disso. Uma fazenda que produz grãos, ela faz uso de agrotóxicos e defensivos químicos. E esses produtos, minha gente, eles são derivados do petróleo. Aumentou o preço do petróleo, defensivos químicos, adubos, agrotóxicos também tendem a ficar mais caros. E aí também é custo a mais que a produção precisa incorporar. Sacam isso? Então, o setor de agronegócios ele é muito vulnerável a esse tipo de fato aqui, de aumento dos custos de produção. Um outro ponto que a gente pode destacar é a diminuição dos preços internos e externos. O agronegócio, os produtos do agronegócio, eles flutuam muito os preços com base no que nós já discutimos na aula passada, inclusive. Eles estão subordinados à lógica da oferta e da demanda. E isso acontece no Brasil e no mundo. Pode ser que haja um desequilíbrio entre oferta e demanda internamente no Brasil. Por exemplo, menos carne de gado, já que o consumo é alto aqui no Brasil, o preço tende a subir. Se você aumentar a oferta de carne bovina, a gente vai ter uma queda no preço da carne. Não é o caso, né? Agora, a gente, desde 2019, estamos convivendo com altas recorrentes no preço da carne bovina. O que caiu agora recente, que eu expliquei para vocês, as motivações, foi a carne suína. Ok? Mas vejam,
Agronegócio, os preços oscilam muito de acordo com a oferta e demanda. Se eu tenho mais gente comprando tomate e menos tomate sendo vendido, o tomate vai ficar caro. Se eu tiver mais tomate sendo vendido do que gente comprando, o tomate vai ficar barato. Sempre é assim, sacam? Para a gente escapar dessa armadilha, é preciso agregar cada vez mais valor para a produção agrícola, incorporando valor, processamento. É quando eu pego o tomate e transformo em extrato de tomate. Agora, depois de processado, ele varia muito menos de preços em relação à oferta e demanda. Sacam isso? Essa é a pegada. Um outro risco, uma outra dificuldade do setor do agronegócio no Brasil é a quebra de safras causadas pela seca. Aí eu estou falando só de seca, mas a gente também tem chuvas em excesso em outras regiões, geadas, podem acontecer também, gerando quebra de safra e problemas para o agricultor. Essas são algumas atividades, alguns dos desafios que quem trabalha no agronegócio precisa enfrentar. Tem mais coisas aqui. Por exemplo, o sucateamento da infraestrutura e de transportes. Porque, vejam, o Brasil é um país de dimensões continentais. O Brasil é muito grande. Sendo assim, a matriz de movimentação das mercadorias no Brasil deveria ser ferroviária, porque as ferrovias possibilitam transportar maiores volumes de produtos a um custo mais baixo. Mas a gente, na verdade, a nossa movimentação de mercadorias no Brasil, ela ocorre nas rodovias. Sendo assim, as rodovias ou por caminhões, você carrega bem menos coisas e o custo ainda assim é mais elevado. Então, esse é um problema também, tá bom? É preciso enfrentar essa questão muito fortemente. Também temos outros elementos aqui que são dificuldades do setor do agronegócio. Por exemplo, aí são fatores que estão fora do raio de ação do agricultor. Juros altos, quem define o alta de juros é o governo. Agora, recentemente, aumentou para 13 e alguma coisa, muito alto esses juros. E quando eles aumentam, ficam mais caros os empréstimos, os financiamentos que alimentam as atividades agrícolas de capital. O câmbio, o preço do dólar, ele varia muito, ele sobe e cai, às vezes é bom, às vezes é ruim. Essa instabilidade é que é preocupante. A gente também tem por exemplo, o câmbio ideal para o Brasil é o dólar teria que estar na casa dos R$ 4,58. Diretor, por favor, você tem como abrir no navegador? Você só consulta aí e me diz qual é a cotação do dólar agora, nesse instante, tá bom? Só para me comparar. Aqui eu já tenho a taxa de câmbio Oi? 5,13. A taxa de câmbio ideal para o agronegócio no Brasil é R$ 4,58. E hoje, nesse exato instante, a taxa de câmbio ela está nos R$ 5,13. Ok? Olhem só aqui, deixa eu circular aqui. Aqui. Tem o ideal e tem o atual. Ok? R$ 5,00 já é muito caro. 5,13 já esteve mais caro. A gente já teve um dólar batendo nos 5,70. Ele está na casa dos 5,13. Mas tem uma preocupação. É que a instabilidade política no Brasil está tão grande que quanto mais a gente chegar perto da eleição, mais esse preço do dólar vai ficar caro. 5,70 em dezembro é o teto, né? Bora ver se ele rompe
mais perto da eleição. É confusão grande. Ok? Além de tudo isso, a gente ainda tem uma tributação elevada sobre a produção. Então, são dificuldades que quem opera no agronegócio enfrenta todos os dias. Agora, tem umas tendências do setor que elas são muito, muito importantes e a gente precisa observar isso, meus caros futuros técnicos em finanças. Um primeiro ponto é uma tendência a uma crescente demanda, ok? Crescente procura. São consumidores por todo o mundo procurando produtos de melhor qualidade. Essa aqui é uma tendência, ok? Por melhor qualidade, observemos, aqui está relacionado a preço, compatível, sabor, a aparência, né? Mas também tem outros tipos de exigências. Exigências sobre a origem dos produtos, como eles foram desenvolvidos, como é que é a relação da produção com o meio ambiente, com a saúde humana e animal. Olhem só isso. Não basta desmatar e produzir grãos. É preciso estar adequado às exigências do mercado internacional. Ok? E aí a gente precisa ter cuidado com isso. O Brasil está muito desatento às questões ambientais e isso pode ser um grande problema lá no futuro. Ok, minha gente? Precisamos sempre conciliar necessidade produtiva com equilíbrio ambiental. E ainda meter na equação o socialmente justo. Vamos adiante. Ainda sobre tendências do setor de agronegócio, tem alguns fatores que vão influenciar aí. Por exemplo, o crescimento populacional. Nós temos uma população, no Brasil especificamente, a gente tem uma população que está vivendo mais tempo, as pessoas estão envelhecendo e uma taxa de natalidade também pequena. As famílias já foram maiores, hoje elas estão menores. Isso está num franco processo de envelhecimento da população brasileira. Detalhe, isso está acontecendo no Brasil, isso já está avançado na Europa, mas se a gente for comparar, a Organização Mundial da Saúde está estimando que no Brasil, aliás, que no mundo, a população mundial em 2050 chegue a 9 bilhões de habitantes. Já temos 7. Então, tem um crescimento, esse crescimento vai dar principalmente lá na Ásia e na África, regiões mais pobres. Então, nós temos um crescimento populacional que vai exigir maior volume de produção de alimentos do agronegócio. Ok? Então, precisamos olhar com atenção para essas tendências. Uma outra é a mudança no perfil da população. Como eu disse para vocês, nós temos uma população mais envelhecida, a gente tem gente que casa e não quer ter filho, tem gente que não quer casar, tem gente que... Sacam? Nós temos uma mudança no perfil da população. Tem gente que é vegano, tem gente que come carne, tem gente que... Sacam? Essas coisas vão mudando e são tendências para o setor. Tem gente que está preocupada em comprar alimentos orgânicos, tem gente que não está. Então, temos uma mudança de perfil aí na população. Nós temos também aqui expectativa de vida crescente, ou seja, as pessoas estão vivendo mais tempo, vivendo mais tempo. Diferenças nas faixas de renda e consumo, cada vez mais. A gente vive uma sociedade desigual, né, minha gente? Então, é pouca gente com muita coisa, é quase todo mundo com quase nada, né?
Então, nós temos isso vai se refletir também no mercado, no agronegócio. E aqui na letra E são avanços tecnológicos. Olhem só que negócio interessante. A gente cada vez mais está caminhando para ver, né, plantas resistentes à seca, plantas resistentes a geadas, né? Olha, são modificadas geneticamente. A gente chama essas sementes de sementes transgênicas. E plantas resistentes a doenças também. Ok? Podem até ser mais ricas do ponto de vista de nutrientes e por aí vai. Isso aqui é massa. O agronegócio, ele tem vários ramos, ele tem vários braços. Por exemplo, a produção agrícola. Essa produção agrícola pode ser hortifruti, eu estou falando de cebolinha, de alface, de tomate, de cebola, pimentão. A produção agrícola pode ser de grãos, que é soja, milho, arroz, feijão. Pode ser, sacam? Nós temos uma capacidade de produção agrícola bem diversificada. As leguminosas, então temos aí uma produção agrícola. Temos a pecuária. Essa pecuária ela pode se manifestar aqui na produção de gado para corte, gado para produção de leite. Temos a carcinicultura, que é criação de camarão em cativeiro. Temos a caprinocultura, ovinocultura, a piscicultura, a avicultura. Então, criação de animais em si, elas variam bastante, são parte do agronegócio. Fabricantes de defensivos agrícolas, são agrotóxicos, defensivos químicos, fertilizantes, herbicidas. Né? Aqui também é um outro ramo de atividade dentro do agronegócio. Desenvolvedoras de sementes para o plantio, né? Também está nesse contexto. A gente tem até bancos de sementes. É um pessoal que vai juntando, guardando, selecionando e armazenando sementes de plantas e de árvores que estão em vias de extinção. A ideia é repovoar as matas com essas sementes desses bancos aí. É bem interessante a proposta. E a gente tem também aqui, de suporte ao agronegócio, fabricantes de máquinas e de equipamentos rurais, né? Colheitadeiras guiadas via satélite, drones, são cada vez mais usados hoje no campo. Ok? Tem mais coisas. Tem atividade que produz ração animal. O milho é uma das principais bases de ração animal seja para avicultura, seja para a criação de gado, de porco. Então, o milho ele é muito forte nesse sentido. A gente vai ter aí os frigoríficos, né, que vão abater aí os animais. Pode ser frigorífico, pode ser de gado, frango, suíno, né, ou caprino, ok? Temos aí no fornecimento de carnes. Empresas de laticínio, fabricantes de suco. O Brasil é o maior exportador de suco de laranja do mundo, viu? É o Brasil. Okay? Fabricante de suco, moinhos, armazéns e silos, onde se guarda a silagem, né, que também é usada na alimentação animal. Ok? Então, nós temos todos esses braços aqui também. Vamos adiante. Quando se define agronegócio, a gente identifica 3 níveis de agronegócio, ou seja, 3 níveis dentro do setor. O primeiro, nós temos, no primeiro nível, a gente tem os produtores rurais. Esses produtores rurais, minha gente, eles são desde pequeno, médio, micro, pequeno, médio e grande porte, ok? Indistintivamente. Temos aqui os
no primeiro nível do agronegócio. Envolve todo mundo, independente do tamanho, independente do porte. No segundo, aqui no segundo nível do agronegócio, a gente vai ter aqui quem fornece insumos. Quem fornece insumos, matérias-primas, quem fornece máquinas, equipamentos, sementes e defensivos químicos. Aqui é um outro nível de jogadores dentro do agronegócio. Temos também, no terceiro nível, só um instante, nós vamos ter também a cadeia de distribuição de produtos. É o que faz o produto sair da unidade de produção e chegar à mesa do consumidor. Aqui a gente está falando de distribuidores, atacadistas e supermercados, ok? Esses são pontos relevantes aqui. São 3 níveis do agronegócio. O operacional é o primeiro, o segundo ele vem, é aquele antes da porteira, o primeiro é dentro da porteira, e o terceiro aqui é a distribuição do que foi produzido no mercado de consumo. Esse mercado de consumo ele pode ser tanto interno, aqui dentro do próprio Brasil, como externo, ou seja, exportado. Produção interna que foi exportada para o exterior. A gente precisa ainda dizer que tem outros setores da economia que se conectam com o agronegócio. Né? E aí, por exemplo, a gente vai ter financeira, né? o braço financeiro. Esse braço financeiro aqui, ele vai fornecer capital para os produtores rurais estarem operando no mercado. Capital de giro, financiamento de uma máquina, de um equipamento, sacam? São esses os pontos. Financiamento para a construção de um galpão e tudo mais. Né? São várias as possibilidades. A gente tem um automotivo que são os fabricantes de tratores, de implementos agrícolas, né? De drones, de tudo que é tecnológico e de equipamento usado no processo produtivo. Também tem a farmacêutica. Minha gente, a gente tem um segmento da economia especializado em produzir vacinas para os animais, para o gado, vacina para peixe, vacina para frango, para galinha. Então, são bilhões aí de dólares envolvidos nesse sentido, ou nessa indústria. Tudo isso é suporte para o desenvolvimento da atividade do agronegócio. Sacam? Está tudo conectado. É como se fosse um quebra-cabeças, com diferentes partes que vão se juntando aí e formando um todo. Deixa eu ir adiante aqui, minha gente. Também tem algumas características interessantes sobre a prática do agronegócio no Piauí. Aliás, no Brasil. A gente já fala Piauí, mas ainda estamos Brasil. É a disponibilidade. A maior parte do território brasileiro não é usada para o cultivo. O Brasil ainda tem enorme potencial para a produção de alimentos em relação ao mundo, ok? Nós temos uma legislação que disciplina bastante, ou seja, numa fazenda, nem toda a área pode ser agricultável ou usada para produzir pasto e criar gado. Uma parte expressiva tem que ser preservada e mantida. São essas as regulamentações, essas leis de proteção que possibilitam que o território brasileiro ainda tenha explorado, não tenha explorado ainda totalmente o seu território do ponto de vista da produção agrícola. Um outro ponto para destacar aqui é um ambiente considerado favorável. É porque o Brasil possui abundância em água, em solo propício ao plantio,
boa luminosidade. Eu vou até acrescentar mais coisas. O Brasil tem um alto grau de incidência de radiação solar. Isso torna muito bom para investimentos em energia solar. O Brasil tem, principalmente ali na região do semiárido, o Brasil tem uma interessante velocidade dos ventos, não é? Sobretudo na região também do semiárido e em regiões litorâneas, onde nós temos muito apto o Brasil para captar energia eólica e solar. Beleza? Tudo bem? Ainda... E o solo para a produção, né, em si. O Brasil, ali na altura do Mato Grosso, tem o aquífero Guarani. É só a maior reserva de água doce do mundo, entendem? Então, temos condições muito favoráveis aí à produção. Por falar de clima difícil, né, é que apesar desse ambiente favorável, o agronegócio brasileiro ele enfrenta problemas climáticos, como as chuvas, a estiagem, as pragas, as doenças e que afetam as lavouras. Então, isso tudo aí faz parte do pacote. Vamos adiante. Ainda sobre os principais pontos que determinam o agronegócio no Brasil, é complexo. Por quê? Porque o Brasil é um país de dimensões continentais e não é rasgado por ferrovias, é rasgado por rodovias. Então, longas distâncias comprometem a distribuição da produção e são um entrave logístico, porque por caminhão a gente sempre carrega menos coisas do que deveria a um custo mais alto do que também deveria ser. Agora, tem uma vantagem, que somos bastante diversificados, há um número bastante expressivo de produtos que vai de flores, frutas, hortaliças, açúcar, café, soja, algodão, cacau, madeira, borracha, carne, ovos. O Brasil é líder na exportação de vários desses produtos aí, sacam? Mas, apesar dessa diversificação, é muito importante que o Brasil possa agregar valor à sua produção. A gente tem que exportar ou vender para o exterior menos matérias-primas e a gente tem que vender mais produtos com valor agregado. A gente tem que conseguir agregar valor aqui dentro e depois exportar mais valorizado. E uma característica também do agronegócio brasileiro são empresas familiares, característica da maioria dos negócios rurais. Quando ocorre uma sucessão, é quase que diretamente de pai para filho. Beleza, minha gente? Sim ou não, por favor? Fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para manifestarem suas dúvidas, exemplos ou observações pelo chat, ok? O agronegócio brasileiro, ele é voltado, grande parte dele é voltado para exportação, né? Ele importa 75% dos fertilizantes que usa, mas a maior parte do que produz vai para o exterior mesmo. Em 2020 foi destacado aqui que foram exportadas praticamente 83 milhões de toneladas de grãos, ok? E 32 milhões de toneladas de milho para o exterior, saiu do Brasil para o exterior. O agronegócio também é um segmento que se beneficia bastante de avanços tecnológicos, né? E eles estão em franca expansão. O avanço da agricultura de precisão, a gente tem propriedades brasileiras que estão cada vez mais conectadas, fazendo uso de aplicativos, drones e tudo mais. Ok, minha gente? Câmbio.
a tecnologia não para de ser empregada aí nesse segmento, né, do agronegócio. Tá bom? Vamos adiante. A gente já começa a tratar do Piauí. A concentração também em grandes players. Quando a gente diz players, eu estou falando literalmente, né? Eu estou falando, deixa eu apagar aqui esse verde. Deixa eu botar aqui um vermelho. Por players, entendam os jogadores. Grandes jogadores. O agronegócio é dominado por pouca gente, não é? Poucos grandes produtores que comercializam para grande quantidade de consumidores. O mercado ele é dominado por poucas grandes empresas, ou seja, de grande porte, o que por vezes remete a um sistema de oligopólio, onde se oferece menos produtos e condições de pagamentos mais desvantajosas para quem precisa. Ok? E a gente toca, a partir de agora, a falar do agronegócio, sempre conectando uma dimensão nacional, regional e local. Sendo assim, eu quero relatar para vocês alguns rankings aí que o Brasil faz parte. O Piauí faz parte. Vejam só. O Piauí, ele ocupa a 3ª posição na produção de soja no Nordeste. Ou seja, de tudo que é produzido no Nordeste, 21% dessa produção ela é piauiense. Quem está na nossa frente é Bahia e Maranhão. Ok? No ponto 2, o Piauí ocupa a 2ª posição na produção de arroz no Nordeste. Ou seja, de tudo que é produzido no Nordeste de arroz, 28% é produzido pelo estado do Piauí, né? E o Piauí só é superado pelo Maranhão, que produz mais do que isso. Logo atrás também tem o Piauí. Beleza? Tudo bem? Vamos adiante. Continuando ainda no ranking. Opa. Apertando aqui no lugar errado. O Piauí ocupa a 3ª posição na produção de milho no Nordeste. Ou seja, de tudo que é produzido no Nordeste, de milho, 26% vem do Piauí. A gente só perde para a Bahia e para o Maranhão. E a 3ª posição na produção de feijão no Nordeste. De tudo que é produzido no Nordeste de feijão, o Piauí é responsável por 11%. Né? Ele é superado pela Bahia e pelo Ceará. O que é curioso, o Piauí não produz, o Ceará não produz um pé de soja. A região do Ceará não é adequada para a produção de soja, eles não produzem soja. É muito curioso, o Piauí vizinho já produz muito, o Ceará não produz nada de soja. Vamos adiante. Minha gente, a soja, ela é considerada a principal cultura da balança comercial do Piauí. É o que a gente mais produz, é o que a gente mais vende, tá bom? Esses dados eu estou extraindo, não é, da Conjuntura Econômica, que é uma publicação da Superintendência CEPRO, que fica lá na CEPLAN. Beleza? Tive a oportunidade de trabalhar lá, de contribuir para algumas dessas publicações aí, por isso que eu estou trazendo esses dados. Agora, os mais atuais que tem são eles. Esses aqui se referem ao 3º trimestre, que é julho, agosto e setembro, né, do ano de 2022, 2020 e 2021. Nós não temos ainda os dados de 2022. Mas vejam só, mostra os dados que a estimativa de crescimento da soja no Piauí foi de um ano para o outro, de 2000 a 2001, 2020 a 2021,
de 10,80% na produção agrícola e 9,82% na área colhida. Aqui tem uma informação interessante. Vejam só. Em 2001, espera-se uma produção de 2 toneladas, né, e 700 mil, 2,7 toneladas, né, em uma área colhida de 832 hectares. Ou seja, quando eu faço as contas, o Piauí conseguiu produzir 3 toneladas de soja por hectare, ok? Tem esse dado aí coletado. Se eu for para o arroz, e outra, grande parte da soja produzida pelo Brasil e pelo Piauí, nesse caso, ela vai para a China, viu? China é um maior parceiro comercial nosso. Na cultura do arroz, nós já tínhamos uma estimativa de queda, né, de 6,3%. Isso antes, a gente está falando de arroz, né, dessa produção, dessa estimativa de crescimento. Aí tem um dado interessante. Vejam só, a gente consegue produzir 97 toneladas de arroz, ó, tá aqui, 97, em uma área de 55 mil hectares. Ou seja, a nossa produtividade aqui, a gente produz 1 tonelada e 700 mil quilos de arroz a cada hectare. Ok? Olha aí uma produtividade bem menor. A maior produtividade aí até agora é de soja, ó. 3 toneladas e 200 mil quilos de soja por hectare. Arroz é 1.700 por hectare. Vamos adiante. Falando de agronegócio, na dimensão Piauí, regional e local. A cultura do milho, a produção de milho no Piauí, ela ocorreu no ano de 2021, a estimativa era de produzir 2 toneladas de milho em uma área de 505 mil hectares. Ou seja, fazendo a média, a gente conseguiria produzir 4 hectares, 4 toneladas, né, a cada hectare, tá bom? Vamos adiante. Feijão. A gente tem aqui a estimativa, a produção seria de 53 mil para uma área colhida de 183 hectares. Aí está dando 290 quilos por hectare de feijão produzido. O destaque na agricultura e no agronegócio piauiense é para a soja e o milho. A soja, ela representa 53,60% de tudo que o agronegócio no Piauí produz. O milho, 42,41%. Aí o resto sobra para feijão e para arroz. Os grandes destaques no Piauí, no agronegócio, é soja e milho. Vamos adiante. As exportações no Piauí, aqui é importante destacar. No Piauí, a gente alcançou aí um faturamento com exportações, e aí em dólar, de 346.616.000 dólares, ok? No terceiro trimestre do ano de 2021. Eu estou falando de julho, agosto e setembro de 2021. Um crescimento de 63% em relação ao ano de 2020. Um grande crescimento no faturamento das exportações. Está destacado aí em amarelo, galera. Os principais produtos exportados do Piauí para o exterior foram a soja triturada,
o milho, ceras vegetais e mel. Esses foram os principais produtos, né, gerados ou produzidos a partir do agronegócio piauiense. Beleza? Ei, diretor, por favor, você pode me fazer um favor? Você abra aí no navegador, no Google, e procura aí, procure CEPRO, tá bom? CEPRO. CEPRO. Aí tu entra no site da CEPRO, que eu quero mostrar aqui uns dados e umas tabelas para o pessoal. Aí tu vai compartilhar a tela aqui tu compartilha aí o navegador aqui para o pessoal também visualizar. Mas ainda não, né? Tu vai abrindo aí eu vou te dizer onde é que tu vai abrir o arquivo. Tu já está no site da CEPRO? Tá. Na verdade é um arquivo, só vai ter as tabelas, viu? Não tem nada de a gente já deixa a tabela no ponto, viu? Não, é numa aba aí, publicações. Tu bota aí, diretor, só 2 minutinhos de tempo, quando eu te ajudo aí a encontrar o arquivo. Minha gente, 2 minutinhos, é só para me encontrar aqui um arquivo, eu volto para a gente continuar. Câmbio. Beleza. Então, minha gente, voltando aqui, nós temos aqui soja triturada, milho e ceras vegetais e mel. Juntando esses produtos, nós temos 97% do faturamento das exportações do estado do Piauí. Sacam isso? É muita coisa. Agora, desses 97%, a grande maioria é soja, milho, bem atrás milho e muito pouquinho ceras vegetais e mel. Eles figuram aí, mas a participação deles é pequena. Tá bom? Destaca-se aí o milho. O milho teve um crescimento grande de 432%, né? Mais de 5 vezes, um valor 5 vezes maior do que no ano passado,
no ano de 2020. Tá bom? Beleza? Vamos adiante. Os principais produtos da exportação, aí que eu tenho valores. A soja, a gente faturou em dólar, com a soja triturada, a gente faturou 304 milhões de dólares. Ok? Milho, 18. Ceras vegetais, bem menos, 8. E o mel, 4. Tá bom? Ok? Legumes, legumes de vagem, secos em grãos também. Os maiores crescimentos de exportação do Piauí é que a gente exportava muito pouco. Aí, quando cresce, parece muito. Aumentou a exportação de couros preparados no Piauí entre o ano de 2020 e 2021. A gente teve glicerol, também teve um aumento de exportação. Preparações capilares, talvez aqui seja para a gente careca. Granito e outras pedras, também teve uma participação de exportação aqui para a gente. Ok? Vamos adiante. De modo geral, o desempenho do setor externo piauiense, ele mostrou superávit, não é, ao longo dos meses marcados, julho, agosto e setembro. Esse desempenho, ele também é um reflexo de um cenário favorável às exportações, em que se destaca a alta dos preços das commodities e a recuperação global da economia e desvalorização cambial. Quando a gente junta isso aqui, ó, a alta dos preços das commodities, de matérias-primas no mundo inteiro, recuperação pós-pandemia e o dólar na casa dos R$ 5,60, R$ 5,50, isso gerou aí um faturamento alto para o agronegócio. Eu destaquei em amarelo os principais produtos exportados aqui. Soja triturada correspondeu a 87%, o milho 5%, ceras vegetais 2% e o mel 1,4%. A soja é disparada. Para quem mais a gente exporta? Para a China. A China é o maior destino das nossas exportações. Se a gente exporta 87% de tudo que a gente exporta, 88%, né? Ó, 87,9% é soja, isso aí é para a China. Deixa eu ver mais um aqui. Beleza. Pode compartilhar a tabela aí, por favor, diretor, na imagem. Boa tarde para Ribeira do Piauí. Vocês estão aqui, viu? Diretor, tem como botar zoom aí na tabela? Beleza, beleza. O diretor vai botar aqui o zoom na tabela. Eu quero... Oi? Bota na parte de cima. Na parte de cima aí, os primeiros números, as primeiras linhas. Eu estou mostrando nessa tabela, minha gente, os municípios piauienses e os principais produtos que eles exportam. Vocês vão ver aí os municípios de vocês. Está ótimo, maravilha. Olhem só, os principais municípios exportadores do Piauí têm valores e produtos exportados. Esses dados são de julho a setembro do ano de 2021. Então, vejam, Altos tem exportação de soja. Olha só. Exportou, 2020 Altos não exportou soja. A partir de 2021, exportou. Baixa Grande do Ribeiro. Vejam, a gente teve um crescimento grande aí, ó, de faturamento. Baixa Grande vendeu aí 5 milhões em 2020, saltou para 15 em 2021. Soja e legumes de vagem em Baixa Grande do Ribeiro.
Bom Jesus, né, também teve um crescimento grande de faturamento entre 2020 e 2021. Bom Jesus exporta principalmente soja, milho e algodão. Campo Maior está praticamente estável, exporta ceras vegetais. É lá da palha da carnaúba, a cera de carnaúba, né? Castelo do Piauí exporta também quartzo e outras pedras, né? Como talvez a pedra de Castelo também vá para fora. Município de Corrente, ela exporta soja e milho, grãos, né? Município de Currais exporta soja. Geminiano exporta ceras vegetais. Juazeiro do Piauí, ela exporta pedras de calcetar, quartzo e ardósia. É um nome de pedra diferente, né? Lagoa do Barro do Piauí, outras obras de ferro, artigos de transporte e embalagens. Não tem mais detalhes para saber o que seriam isso em detalhes. Luiz Correia exporta principalmente crustáceos e peixes congelados. Monte Alegre do Piauí exporta soja. Pode descer um pouquinho mais na tabela, diretor, por favor. Isso, beleza. A gente parou ali em Monte Alegre do Piauí, soja. Oeiras também exporta, só que no nosso agronegócio lá, Oeiras exporta mel. Em Parnaíba, a gente tem compostos heterocíclicos, crustáceos e ceras vegetais, em Parnaíba. Em Pedro II, a gente exporta pedras preciosas e calhaus. Calhaus, não sei bem o que seja, não sei se é um tipo de pedra. Vamos para a região de Picos. Picos exporta mel, ceras vegetais, cocos, castanha do Brasil e castanha de caju. Olha, é bem diversificado Picos. Pio IX, granito e mármore. Olha só. Santa Filomena exporta soja e milho. São Gonçalo do Gurgueia. São Gonçalo do Gurgueia fica ali antes depois de Gilboés e antes de Corrente. Eu conheço São Gonçalo, é longe, danado, 800 quilômetros. Eu saía de ônibus daqui 4 horas da tarde, chegava lá em São Gonçalo 8 horas da manhã. É a noite toda viajando. Transformadores elétricos. Até porque em São Gonçalo do Gurgueia recebeu um investimento recente. Lá tem o maior parque de geração de energia fotovoltaica da América Latina. Fica em São Gonçalo do Gurgueia. Simplício Mendes exporta mel. Ok? Teresina. Olha só, Teresina exporta preparações capilares, isso aqui é produto fármaco, né? Quartzo e partes e acessórios de veículos. Uruçuí exporta soja, milho, tortas e outros resíduos. Ok? Esses são os municípios e seus produtos exportados. Pode voltar para mim aqui, diretor, por favor. Eu estou olhando para o relógio agora. São 15 horas e 59 minutos. Eu estou encerrando o nosso encontro por aqui. A gente falou sobre agronegócio regional, local, nacional e potenciais. Em todas essas atividades, vocês podem se inserir como futuros técnicos em finanças, tá bom? Grande abraço, minha gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.